Pequeno erro aqui no aparelho e eu gostaria de voltar a live aqui um pouco, né? Para que os irmãos o acompanhem, amém? Glória a Deus. Queria pedir perdão aos nossos amados e vamos dar início à live. O tema é a igreja como agente de transformação. Glórias a Deus. É um texto muito interessante, muito importante, né? A gente entender que nós somos um agente de transformar outras gentes, né? Glórias a Deus. Então, para que isto acontecesse, Deus dividiu o mundo. A população mundial foi dividida em três grupos, sendo os primeiros dois judeus e gentios, né? Então, dos judeus e gentios, dali gerar a igreja, um povo comprado, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, né? Esse decreto de Deus é justamente para esclarecer para nós, revelar para nós que Israel também pecava como as outras nações, praticava o mal como as outras nações. Ou seja, a gente sabe que Israel era um povo, né, exclusivamente separado por Deus. Mas Deus viu que eles não estavam cumprindo com os critérios que Deus tinha determinado para aquela nação. Glórias a Deus. Então, Deus olhando para os seus atos, os seus fatos, então Deus achou muito similar com as outras nações. Então, por isto, o Senhor resolve decretar, criar um decreto. Por quê? Por o decreto salvífico, para formar um novo povo, criar uma nova gente, criar uma nova geração santa. Glória a Deus. Que geração santa é essa? A igreja. A igreja vai surgir a partir da vinda do Filho do Homem sobre a terra. A palavra diz em João 3,16, lá no contexto, diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Aí é o surgimento da igreja. Aleluia. Pois bem, meus amados e queridos, o que Paulo diz que a igreja é em Romanos, escrevendo aí no 10, 12 do livro de Romanos? O que ele quis dizer para nós? Ele quis dizer que a igreja é um mistério. Quando você faz uma análise nesse contexto histórico, realmente é um mistério. Glorificado seja o nome do Senhor, pois não existia igreja, existia Israel. Israel era um povo exclusivamente separado por Deus. Mas por que eles perderam as prerrogativas do Senhor? Por que eles perderam a oportunidade de serem salvos? Porque eles quebraram
a virgindade espiritual, como as outras nações. Então, Deus resolveu formar um povo de todas as nações, gerar, ou seja, salvar pessoas dos Estados Unidos, do Japão, do Brasil, da África, da Europa, de todos os continentes mundiais e criar a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados, então isto é que nos revela que a igreja é um decreto de Deus. Aleluia. A igreja também o Senhor também nos revela que a igreja é uma raça eleita e selecionada por Deus. Aleluia. A igreja não é o templo, como muitas pessoas confundem. Irmãos, eu gostaria de informá-lo a todos e a todas que o templo dentro do templo. O que é isso, pastor? Porque tem o templo feito por mão dos homens e tem o templo feito pela mão de Deus. Quem é o templo feito pela mão dos homens? É o templo levantado de tijolos, construído com cimento, com ferro, colocado, pintado, rebocado, colocado telha. Esse é o templo feito por mão dos homens. E o templo feito pela mão do Senhor somos nós. Nós somos criados por Deus, feito por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele disse lá em Gênesis, no contexto, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glórias a Deus, nós somos o verdadeiro templo. Glorificado seja o nome do Senhor. Templo de quem, pastor? O templo do Espírito Santo. Mas, para nós estarmos na presença de Deus, temos também que ter um ponto de adoração ao Senhor. E esse ponto de adoração ao Senhor é a igreja feita por mão dos homens, aonde nós se reunimos, aonde nós se ajuntamos, aonde nós adoramos, aonde nós louvamos, aonde nós buscamos a presença do Senhor, aonde recebemos benefício do Senhor. Aleluia. Mas nós somos o templo aonde o Espírito Santo tem acesso para nos consolar, para nos abençoar, para nos batizar, para nos impetrar os dons, os seus dons sobre as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. E, enfim, nos transformar, sermos as pessoas transformadas. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, somos um templo, mas nós se reunimos dentro do templo. Amém? Glória a Deus. Pois, meus amados, a igreja ela é preparada, ou seja, a igreja ela é transformada, não é através da nossa cultura, não é através dos nossos cursos científicos, não é através da ciência. Não, senhores, não, senhora. A igreja, ela é transformada através da regeneração. É a regeneração que liberta o homem de todo o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. É a regeneração, queridos, que faz a diferença. Pela verdade. A regeneração, ela vem através da palavra. Lá Jesus diz no contexto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa liberta, ela é uma pessoa regenerada. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos fazer aqui vamos entender mais
A igreja é um povo escolhido por Deus e comprado por Jesus. Glória a Deus. A igreja foi Deus quem escolheu, foi Deus quem decretou. Mas, como nós tínhamos uma conta para pagar, aleluia, Deus enviou Jesus Cristo. A palavra diz lá no capítulo 3, e o versículo de número 16 do livro de João, versículo 17. Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Lá no versículo de número 17, fecha o texto dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que todo aquele que Deus enviou. No primeiro, aleluia, ele deu. No segundo versículo, 17, ele enviou, aleluia, o seu filho para vir como cordeiro, como era feito no Velho Testamento. Ele morreu como cordeiro, aleluia, dando a sua vida na cruz do Calvário para derramar o seu sangue como pagamento de uma dívida que a humanidade devia perante Deus. O homem estava separado-se de Deus, mas Deus nunca quis estar separado do homem. Por isso Jesus veio, aleluia, e morreu na cruz do Calvário e nos dando o seu sangue como pagamento, nos purificando de todo o pecado. Então é isto aqui. A igreja é um povo escolhido por Deus e comprado por Jesus. Jesus nos comprou com seu sangue. Glorificado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, aquela mulher de qualquer país do mundo, de qualquer continente que está em volta de Jerusalém, aleluia. Quando eu falo em volta de Jerusalém, porque Jerusalém está no centro da terra, está no centro do globo. Aleluia. Qualquer pessoa, qualquer homem que confessar diante dos homens, aleluia, que o Senhor é o Salvador e que ele é um pecador e que ele precisa de ser perdoado, ele é perdoado. O Senhor perdoa os seus pecados. E no capítulo de número 15, versículo de número 7 do livro de Lucas, lá a palavra termina de confirmar, e o seu nome será escrito no livro da vida e haverá uma grande festa no céu. Amém? Entendido? Aleluia. Pois bem, essa é a compra. Glória a Deus. Então, qual é o segredo? Agora, amados, nós vamos para o segundo ponto, que é muito interessante, que diz assim: qual é o segredo da igreja? É ter sucesso. Aleluia. Qual o segredo da igreja ter sucesso? Esse segundo ponto já está sobre as nossas responsabilidades. Responsabilidades pastorais, responsabilidades ministeriais, aleluia, responsabilidades espirituais. Glória a Deus. Então tá. Como é que nós queremos, como foi que Jesus nos ensinou para que a igreja crescesse? Porque os primeiros cristãos foram os primeiros discípulos que Jesus ganhou lá na Galileia. Ali foi ali foi o início da igreja na terra. Jesus ganhando as pessoas. Foi primeiro para os judeus, depois para o gentio. Aleluia, trazendo dos dois grupos. Glória a Deus, formando o terceiro grupo, que é a igreja, como foi feito lá no início. Aí diz o seguinte: como é que nós vamos crescer esse grupo, o terceiro grupo? Diz que é quando nós coopera. Quando nós coopera, Deus opera. Aleluia. E quando é que Deus opera? É quando vê você operando. Se você está trabalhando, Deus trabalha. Se você está buscando, Deus vai lhe entregar. Por quê, pastor? Porque quando nós fomos chamados para o santo ministério,
lá no capítulo de número 2, versículo 13 do livro de Hebreus, lá diz que Deus primeiro nos deu a primeira confiança quando nós aceitamos a Jesus. E quando nós somos chamados para o ministério, aleluia, ele nos dá a segunda confiança e nos entrega um povo, aleluia, glória a Deus. E esse povo é para nós cuidar, através das instruções que nós recebemos da sua palavra, para instruí-lo, esse povo que recebemos, para que um dia nós também iremos entregar este povo nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tá, e como é que vai crescer? Vai crescer o seguinte, nós cooperando e Deus operando. Como é que vamos fazer isso? Vamos olhar para o controle social. Como é que é o controle social na igreja, na vida espiritual? Eu tenho que entrar nas penitenciárias como homem de Deus, nos hospitais como homem de Deus, nas cadeias como homem de Deus, nas regiões periféricas da nossa cidade como homem de Deus, pregando a palavra, anunciando este evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor, trazendo os gentios, aleluia, trazendo homens e mulheres lá do mundo para o templo. Glória a Deus, aonde funciona os encontros, aonde reunimos na presença de Deus para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. O que quer dizer com isso? Eu estou cooperando. Segundo ponto da cooperação. Segundo ponto, eu não coopero só com a oração, eu não coopero só com jejum, eu não coopero só com ensino, eu não coopero só em ir, eu não coopero só em vir, mas eu coopero também financeiramente. A obra de Deus, ela também tem que ser financiada. Como assim, pastor? A obra de Deus, ela tem que ser ajudada financeiramente. Glórias a Deus. Por quê? Porque nós crescemos a obra de Deus, não é só num local só. Não, não é só aqui em Goiânia. Não, não é só no templo onde eu estou. Ela vai proporcionando, ela vai crescendo. Como assim? Quando você olha lá no contexto de Atos dos Apóstolos, lá você vai ver Jesus dizendo para os discípulos, quando ele subiu aos céus, ele disse, olha, vocês vão lá para o cenáculo e ficam lá me esperando, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Depois vocês serão meus testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, isto é, a obra de Deus, ela não é monótona. Glórias a Deus, ela não pode ser monótona. A obra de Deus, ela é expansiva, ela tem que crescer, ela tem que atingir o mundo. Aleluia. Deus, para concordar com a vontade do coração de Deus, ele disse, amou o mundo de tal maneira, o mundo em si, na sua totalidade. Aleluia. A palavra tem que ir na totalidade do mundo. Todos têm que ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados e queridos, mas para acontecer isto, aleluia, a conhecer Deus, mas para isto acontecer, Deus teve que remover dois seres do seu lugar e criar outro ser. Aleluia. Como é que é isso, pastor? Primeiro, para Deus criar, para Deus decretar e criar a igreja, Deus teve que tirar
remover duas coisas do seu lugar. O que é, pastor? Deus removeu o diabo lá do inferno das profundezas, levou ele para as regiões celestiais e removeu Jesus dos céus, trazendo à terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para criar o outro ser. Quem é o outro ser? A igreja. A igreja, ela foi criada entre essas duas remoções. Aleluia. Satanás foi para as regiões celestiais e Jesus veio dos céus para a terra. Glória a Deus. Então tá. Qual a missão destes seres fora do lugar? Vamos agora saber, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se é um agente de transformação, veja o que Jesus nos ensina para sermos um verdadeiro agente de transformação. Diz o seguinte, queridos, que a missão do diabo qual é? A missão do diabo é matar, roubar e destruir. Quem é que o diabo mata, rouba e destrói? É quem vive a prática do pecado. A palavra do Senhor diz para nós, capítulo 3 de 1 João, versículo 8, parte A. Diz que todo aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Tá. Qual a missão de Jesus? Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você olha na parte B do versículo 8 do capítulo 3 de 1 João, ele diz, mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer de todas as obras do diabo. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Essa é a missão de Jesus. Foi a missão de Jesus sobre a terra. Glória a Deus. E a missão da igreja, do terceiro C, qual é a missão da igreja? A missão da igreja a igreja já foi criada, fundada, para fazer discípulo de toda criatura na face da terra. Aleluia. Então, Jesus preparou uma igreja para que essa igreja prepare outra igreja. Como assim, pastor? Não, a mesma igreja. Nós somos uma igreja só. Hoje nós vivemos em um mundo que existe mais placa de igreja, amados e queridos, do que boteco. O que quer dizer com isso? O pessoal fala assim, tem que ter muitas e muitas igrejas, mas eu não estou falando de placa, eu estou falando de corpo. Eu estou falando de corpo. A igreja é um corpo só. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, os nomes significam organização. Organização. Organize a sua igreja. Organize ela, mas não seja dono dela. O dono dela é Jesus Cristo, é o Senhor. Foi Ele quem comprou, foi Ele quem pagou a dívida muito cara, dando a sua vida, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, para surgir o terceiro povo, o terceiro grupo que o Senhor Deus criou lá no começo. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de dizer a todos que quando foi construída a igreja, então, quando é que a igreja surgiu? A igreja surgiu, amados, no Calvário. Ela foi construída no Calvário. Aleluia. Por que ela foi construída no Calvário? Porque esse Calvário não é só simplesmente, amados e queridos, uma madeira, 2 pedaços de madeira transversal. Não, senhor. Glória a Deus. O madeiro, o Calvário, ou seja, a cruz, melhor dizendo, perdão, queridos, a cruz, ela não significava simplesmente só 2 pedaços de madeira, não. A cruz, ela existia muitos anos atrás, muito antiga. Ela existia desde o Éden. Que é isso, pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. Quando Adão e Eva pecou, Deus tirou os 2 para fora.
glórias a Deus, e Deus tirou Adão e Eva para fora e colocou primeiro uma espada flamejante e depois 2 anjos na porta do Éden. Ali, amados, sabe o que revela aquilo ali? Separação. Uma separação entre o homem e Deus. E como Deus nunca quis estar separado do homem, porque o homem foi formado, criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então Deus nunca quis estar separado do homem. E nem o homem quis. O homem, às vezes, até quer estar separado de Deus nos seus atos, nos seus fatos, às vezes até acreditando que está junto com Deus, tá? Mas a espada que estava lá, aquela espada flamejante, ela é a tipologia da cruz. Ela é a tipologia da cruz. Ela foi tirada lá do Éden. Amados, ela foi tirada do Éden no dia da morte do mestre. E ela desceu. Ela representava a cruz. Ela representava a cruz para Jesus, para impedir a nossa salvação, ou seja, Jesus como assim, pastor? A cruz era um instrumento de tortura com o intuito de que o condenado, especialmente Jesus Cristo, tivesse a possibilidade de dizer, não, eu nego todo o projeto de Deus. Ali era para negar. E negar impedia a nossa volta para o Éden. Os irmãos vão entender, impedir a nossa volta para o Éden. Então tá. Então era um impedimento, aquela cruz aquela espada tipificava a cruz. Quando você vê lá no 68 de Salmo, e o versículo 20 e 21, lá vai dizer que aquela cruz, ela caiu no crânio cabeludo dos seus inimigos. Então tá lá. Então, aquela cruz, aquele projeto satânico, irmãos, ele não tem medo, ele não tem dó, ele não tem pena e nem tem desculpa. É por isso que nós temos que termos Cristo na nossa vida. Por isso que nós temos que ter Deus na nossa vida. Porque Satanás não tem medo, Satanás não tem dó, Satanás não tem pena e Satanás também não desculpa, não é? Então tá. Os dois querubins que estavam lá, queridos, o que eles faziam? Eles estavam lá para impedir qualquer ser entrar lá, qualquer pessoa entrar lá, qualquer ser. E porém, ela foi tirada para abrir a porta. Deus tirou ela de lá, cravou no crânio cabeludo de Satanás para provar para ele. O contexto histórico que está no capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis. Lá está escrito, aleluia, que o Senhor, vamos ler aqui a palavra, porque às vezes a gente esquece de alguma frase, é o 3,15 do livro de Gênesis, está escrito o seguinte, veja só, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar, né? Veja só, ferirá a cabeça. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Está lá no 68 e 20 e 21 do livro de Gênesis. Olha isso lá direito. E eu gostaria de expor isso aos irmãos, glória a Deus, com muita ênfase. Dizer a todos que
o plano, o decreto para surgir a igreja não foi fácil. Para surgir uma igreja não é fácil. Ou seja, a igreja que Deus projetou, decretou, criou, ela não foi fácil e não é fácil de fazer crente. Amados, por quê? Porque as pessoas não são dadas a entender que a salvação ela não é, ela não é influenciada por interesses terrenos, ela é influenciada, amados, aqui, por interesses espirituais da parte do Senhor. Ninguém cresce na obra de Deus, ou seja, para Deus, ou para servir a Deus, ou por estar ao dispor de Deus, com intuito científico terreno. Não, senhor, não, senhora. Glórias a Deus. Então, como Jesus venceu? Então, como foi que Jesus venceu tudo isso? Ele tinha autoridade. Jesus, ele tinha autoridade sobre os querubins, sobre a espada, e enfiou ela na cabeça, no crânio cabeludo de Satanás. Foi isso que aconteceu. Glórias a Deus e aleluia. Foi isso que aconteceu. Então, com a autoridade do Senhor Jesus, né? Ele tinha autoridade sobre os querubins, ele tinha autoridade sobre a espada, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Quando você olha lá no Salmo 24, lá você vai ver, lá vai revelar para nós que a luta maior de Jesus Cristo por nós não foi da prisão ao Calvário, mas foi do Calvário aos céus. Essa que foi a batalha mais pesada, porque ele foi guerreando contra as potestades, contra as hostes infernais, amados e queridos, ao nosso favor, ainda. E quando ele chega no Éden, os anjos que estavam lá, os 2 anjos que estavam lá, eles parece que não estavam conhecendo Jesus. Jesus vinha lutando, ele vinha guerreando. E quando eles olharam, eles começaram a conhecer. Quem é este? Se você olhar aí, no Salmo 24, você vai entender isso com muita clareza. Vamos lá. Glória a Deus e aleluia. Salmo 24. Aleluia, porque minha Bíblia está um pouco abençoada e aí dá muita dificuldade. Glória a Deus, mas seja abençoado. Ele diz, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Está falando de Jesus. Aleluia. Ou quem estará no seu lugar santo? Falando de quem? Aleluia. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Quem era ele? Quem é esse homem, irmão? Essas são as características de um homem preparado por Deus para vencer as expectativas terrenas, as expectativas mundanas, que Satanás já tinha instruído, já tinha ensinado, já tinha espalhado no coração do povo. Veja só, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, veja aí agora, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí ele diz, quem é este Rei da Glória? Era Jesus, quando estava entrando no Éden, quando estava entrando no tabernáculo celestial,
Glorificado seja o nome do Senhor. Igreja, isso é muito interessante, muito importante. Aleluia. Quando Jesus vai chegando, a capetada tem que sair. As doençadas têm que sair. O diabo tem que sair da frente, queridos. Aleluia, porque fomos comprados, nós somos lavados, redimidos pelo sangue deste Cordeiro, aleluia, que foi enviado ao mundo pelo um amor incomparável. Recalabassuriandarabaxéria, aleluia, amados. Isso é coisa maravilhosa. Quando Jesus chega, não tem esse negócio de o camarada ficar duvidando, não. Olha o que ele disse, fechando aqui o que ele disse. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele vinha guerreando, igreja. Aliás, ele ia guerreando do Calvário aos céus, em direção ao paraíso. E quando os anjos viram, disse, não, eu até imagino, não está isso na Bíblia, mas eu deduzo isso, que um virou para o outro e disse, você lembra daquele, esse moço que está vindo aí, é aquele que saiu do Santo dos Santos e passou no lugar santo, e passou aqui, aleluia, e passou aqui por nós, e desceu à terra para salvar a humanidade. Ele está vindo de lá para cá. Glória a Deus, tem que abrir a porta, é ele. É o Rei da Glória, ele é o Rei. Aleluia. Quando o Rei da Glória chega, irmão, chegou. E ele chegou para nós. Dê glória a Deus. Exalte o nome de Jesus. Seja um crente pentecostal. Sai dessa teologia fria. Saia dessa teologia demoníaca que tem na face da terra. Amados e queridos, a igreja foi comprada e lavada e remida. Ela não deve nada, não. Aleluia. E aonde ele entrar, nós entra. Aonde ele for, nós vamos. Aleluia. Assim como ele diz para nós, aquele que cooperar, aleluia, Deus não deixa de operar. Aonde eu entro, ele entra. Onde eu piso, ele pisa. Onde eu ponho a mão, ele põe a mão dele. Aonde eu falo, ele fala. É esta a verdadeira caminhada da igreja com Cristo. A igreja cresce, a igreja multiplica, a igreja, aleluia, ataca as forças infernais, aleluia, libertando homens e mulheres que precisam de salvação. Oh, rebarracine calabasúria. Meu Deus. Meu Deus. Santo Espírito. Vivemos ainda nos dias, irmãos, que o povo anda com muito medo. O povo tão assombrado, com medo aí do coronavírus. Eu quero dizer para você que existe coisas no nosso meio que é muito mais difícil de ser curado do que o coronavírus. Você quer saber o que é? Que impede o crescimento da igreja, que hoje está impedindo o crescimento da igreja. Irmãos, é essa dissensão teológica que está acontecendo na face da terra. Eu prego melhor do que fulano, eu canto melhor do que fulano. Se fulano cantar no lugar, eu não vou. Se fulano for pregar, eu não vou. Eu não gosto de ouvir fulano cantar. O que é isso, irmão? Você é comprado, lavado, redimido pelo Santo Cordeiro. Larga de ser Judas. Larga de ser, amados e queridos, larga de ser Balaão. Seja um crente liberto na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e vai fazer a obra de Deus. Pois bem, queridos, que nome Jesus denominou para a igreja? Ele botou o nome dele. Um nome maravilhoso. Ele já tinha ganhado a guerra
e ele deu um nome para a igreja. Glórias a Deus. O nome que Israel perdeu. Qual foi o nome que Israel perdeu? Israel era noiva. Ela perdeu a virgindade espiritual. E esse nome foi dado à igreja. Veja só, ele denominou a igreja de noiva. Por que noiva, queridos? Aleluia. É porque quando a gente tem uma namorada, a gente já ama ela, né? E quando a gente tem uma noiva, a gente ama, e quando transforma a namorada em noiva, a gente ama muito mais, não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, é porque amamos, né? É porque amamos, somos fiéis, somos sinceros, é porque fomos transformados para transformar a vida de outros. Para nós sermos noiva de Cristo, um corpo, em um corpo só, nós temos que seguir esses critérios. Nós amarmos primeiro, né, a Jesus, sermos fiéis a Jesus, sermos sinceros a Jesus, né? Por quê? Porque ele nos transformou, aleluia, através do seu amor e da sua palavra, para que nós também viéssemos transformar outras vidas, aleluia, que é o crescimento da igreja, tá? Mas aqui são os critérios de uma noiva, A noiva, quando ela ama o seu noivo, ela é sincera, ela ela busca fazer tudo que lhe agrada, aleluia. Então tá. Agora, é a nossa vez. Como é que nós vamos transformar a vida dos outros? É de um por um, né? É de um por um. Quando nós reunimos, o que acontece? Nós alegra, nós somos sarados, nós somos introvertidos, nós cantamos salmo. Então, quando alguém vê isso em nós, vê Deus em nós, vê Cristo em nós, vê que nós temos compromisso com Cristo, com a sua palavra, estamos vivendo a sua palavra, estamos vivendo o que ele mandou fazer. Porque aceitar Jesus é fácil, agora fazer o que ele mandou fazer é que é difícil. Cumprir as suas ordens é que é difícil, mas não é impossível. Amém, amados? Então eu quero aqui dizer a todos e a todas que nós somos um verdadeiro agente de transformação. A igreja é o que mesmo? A igreja é uma organização para não andarmos soltos. A igreja é uma organização para não andarmos soltos. Como é que é isso, pastor? O que é não andar solto? Aleluia. Quando nós temos compromisso com o Senhor, nós temos compromisso com Ele. O mundo não nos interessa. O mundo não nos interessa. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou e vou preparar lugar, se eu preparar, voltarei outra vez para buscar vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver vós estás também. Aleluia. Muita gente tem perguntado o que Jesus foi preparar lá no céu, porque lá já tem morada. O que Jesus foi preparar? Irmãos, Jesus, ele é Deus, ele é onisciente. Se ele conseguir preparar a nossa vida, ele vem nos buscar. Aleluia. Se ele não conseguir me convencer, ele não vem me buscar, eu não sou dele. Eu nunca dei lugar para ele. Vocês estão entendendo? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então,
O que que a palavra diz para nós? Ah, pastor, mas agora o senhor criou uma confusão. Não, criei confusão não. Lá em João, capítulo 8, 36, lá diz assim, se o filho vos libertar, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se ele não libertar? Se eu não quiser ser liberto por ele? Nós temos o livre-arbítrio, infelizmente. Infelizmente. Só que o meu livre-arbítrio é de Deus. É de Deus, é para ele. O meu livre-arbítrio é total para ele. Glória a Deus. Mas se eu não quiser, ele não invade a minha casa. Ele não adentra esse templo. Não. Em vez de eu ser um templo do Espírito Santo, sou um templo de Satanás. Vocês estão entendendo? Então, se você não tem um livre-arbítrio para Deus, você tem um livre-arbítrio para Satanás. Só tem duas escolhas. Né? E se nós somos escolhidos, se nós fomos comprados, se nós somos lavados, redimidos pelo sangue dele, aceitamos a ele, então nós temos que aceitar suas reivindicações, nós temos que aceitar as suas ordens, cumprir as suas ordens. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, veja só, o que acontece com a igreja que entende, que conhece e que quer fazer a vontade do Senhor Jesus? Veja só, a igreja transformada, ela tem o poder de transformar um povo, um agente, uma nação, uma sociedade. Glória a Deus e aleluia. Quando a igreja tem esse poder de transformar um povo, uma gente, uma sociedade, qual é o resultado positivo? Reduz os vícios, reduz os crimes, reduz as prostituições, reduz os adultérios e toda sorte de violência na terra. É isso que é o resultado do trabalho que Jesus quer que nós faça, é reduzir o mal. Aleluia. Glória a Deus. Quando tudo isso acontecer, o Senhor virá à busca da sua igreja. Amém? Que Deus em Cristo abençoa. Que os irmãos continuem orando por mim. Preciso das suas orações. Preciso da sua ajuda. Preciso do seu amor. Preciso do seu companheirismo. Preciso da sua confiança. Preciso de que você se inscreva no meu canal. Eu quero que você nos ajude. Glória a Deus, que esse canal venha evangelizar muitas e muitas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoa e a paz do Senhor Jesus e até a próxima.